Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, está escrito o seguinte: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém, igreja? Eu vou ler de novo. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Agora eu leio e toda a igreja, toda a paz e vida aqui da Lapa, São Paulo, repita em seguida. Vamos lá. E andou, vamos andar, gente. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Você crê nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que a Lapa já deu para o Senhor Jesus. Vamos fazer essas palmas chegarem lá no trono de Deus. As melhores palmas. Isso, aplauda e glorifique. Você que está ouvindo pela rádio, em casa ou no trabalho, em qualquer lugar, glorifique a Deus conosco. Vamos abrir a nossa boca e dizer glória, glória, glória a Deus. Diga glória, glória, glória a Deus. Glorifique e aplauda. Isso. Senhor Deus, recebe o louvor desse povo que está te glorificando, te aplaudindo. E não apenas aqui na Paz e Vida da Lapa, mas em todo o Brasil, pessoas estão te glorificando agora. Recebe o louvor do teu povo. E onde estiver uma só pessoa te glorificando, derrame sobre ela a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder, a tua unção. Pai querido, este povo veio aqui para ouvir a tua voz. Aqueles que ligaram o rádio agora querem ouvir a tua voz. Então vem com teu espírito e tome a boca do pregador, tome o lugar do pregador, fale com cada vida aqui presente e com cada pessoa que está ouvindo pela rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Poder se assentar, por favor. Primeira coisa que eu gostaria que você escrevesse aí, ao lado do versículo 18, eu gostaria que você escrevesse os dois significados do nome Enoque. A palavra Enoque tem dois significados e são opostos. Muito interessante isso. O primeiro significado é iniciante. A palavra Enoque quer dizer iniciante. E o outro significado da palavra Enoque, escreva aí do lado, quer dizer mestre. Interessante mesmo. Uma pessoa que tem um nome que tanto fala do neófito, do principiante, do iniciante, daquele que está começando, como fala que é mestre, aquele que já sabe das coisas. Muito bem. Este homem chamado Enoque, ele nasceu de um outro homem chamado Jared, que você pode ver aqui no versículo 20. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Enoque era filho de Jared. Jared gerou a Enoque, como você vê no versículo 18. E Enoque está vivendo normalmente. Não pediu para nascer, está no mundo, está vivendo, mas ele não vive como as outras pessoas do mundo. Ele já tem algo de diferente. Enoque é um homem diferente. Ele se casa e aos 65 anos de idade, Enoque vai ter um filho chamado Metusalém.
Metusalém. Veja comigo no versículo 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. Esse Metusalém, você já ouviu falar dele, mas com o nome de Matusalém. Quando alguém se refere a uma pessoa muito velha, diz, aquele é o Matusalém. Porque Matusalém, ou Metusalém, o nome certo na Bíblia é Metusalém. Metusalém foi o homem que mais viveu em anos na história da Bíblia. Foi o homem que atingiu a maior idade, a maior velhice na história da Bíblia. Esse Metusalém, você pode ver aqui o tempo que ele viveu, você vê no versículo 27, ó. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos e morreu. Ele viveu até mais do que o próprio Adão. Esse Metusalém é o 8º depois de Adão. Ele viveu até mais do que Adão. Metusalém. Pois bem, quando Enoque teve esse filho, Enoque tinha 65 anos de idade. E o nascimento de Metusalém vai provocar uma mudança espiritual na vida de Enoque. Quando aquele filho nasceu, quando o Metusalém nasceu, Enoque mudou o sentido da sua vida. Ele passou a viver de uma outra maneira. Veja o versículo 22. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. O nascimento de Metusalém, quando Enoque tinha 65 anos de idade, fez com que Enoque tomasse uma decisão espiritual. A partir de agora, eu vou andar com Deus. A partir de agora, eu só quero Deus. E Enoque se tornou uma pessoa profundamente espiritual, mas de andar com Deus todos os dias, todas as horas. Só queria saber de Deus. Isso aconteceu depois do nascimento de Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Quer dizer que nos próximos 300 anos de vida de Enoque, em nenhum dia sequer ele irá se desviar de andar com Deus. Durante 300 anos, depois do nascimento de Metusalém, não haverá um dia sequer que Enoque volte atrás, ou esfrie no seu relacionamento com Deus, ou se desvie, ou recue. Mas pelo contrário, cada vez mais Enoque vai andar com Deus, só querendo Deus, só cuidando das coisas de Deus. Enoque se torna um homem profundamente espiritual. Olha, depois do nascimento de Metusalém, por 3 séculos, Enoque vai andar com Deus, todos os dias e todas as horas. Então Enoque agora está com 365 anos de vida. E ele está andando com Deus. E andando de uma tal maneira, tão próximo de Deus, que vai acontecer esse negócio surpreendente, quando Enoque está com 365 anos de vida. Versículo 23 e 24. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Quando Enoque já estava com 365 anos de vida, ele teria uma expectativa de viver pelo menos mais 600 anos.
como os outros viveram. Mas a palavra está nos dizendo que quando Enoque completou 365 anos de vida, ele não foi visto por mais ninguém, nem parentes, nem conhecidos, nem amigos, nem vizinhança. Enoque simplesmente sumiu e não se achou mais, não foi visto mais. E a palavra está dizendo que Deus o tomou para si. Se você fosse pensar assim, mas pastor, será que o Enoque não morreu e não acharam o corpo dele? A Bíblia está dizendo, e de uma maneira assim, bem objetiva e simples, sem dar maiores detalhes, que Deus tomou Enoque para si. E só com relação a Enoque é que você vai ver essa frase, Deus para si o tomou. Porque antes de Enoque, viveram 7 homens líderes na face da terra, e a Bíblia fala de todos eles, e diz que todos eles antes de Enoque morreram. Quer ver? Vê comigo aqui mesmo o versículo 5. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Então a Bíblia está dizendo, Adão viveu 930 anos e morreu. Aí depois de Adão teve o 7. No versículo 8 a gente lê. E foram todos os dias de 7, 912 anos e morreu. Depois de 7 teve um homem chamado Enos. O versículo 11 nos diz, e foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. Aí depois de Enos teve um homem chamado Cainã. E o versículo 14 diz, e foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. Está vendo só? Depois de Cainã teve um homem chamado Maalalel. E o versículo 17 diz, e foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. Está parecendo aquele camarada, morreu. Não é? Aí fala no versículo 20 do pai do Enoque. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Só de Enoque que não fala e morreu. Porque não morreu. Enoque andou com Deus, andou 300 anos com Deus. Sem se desviar um único dia. Sem se afastar, sem recuar. Enoque não teve problemas durante esses 300 anos em que ele estava servindo a Deus? Lógico que teve problemas. Mas em nenhum momento ele voltou atrás, em nenhum momento desistiu. E andou Enoque com Deus. O versículo 24 que nós lemos no início diz sobre Enoque, e andou Enoque com Deus e não se viu mais. Por quê? Porque morreu? Morreu aos 365 anos? Não. Porquanto Deus para si o tomou. Então, Enoque foi um homem que após o nascimento do seu filho Metusalém, passou a se dedicar inteiramente ao reino de Deus. Numa época em que não existia a Bíblia, nem o Evangelho e nem pregadores. Mas ele era um homem que adorava a Deus em espírito e em verdade. E ele iniciou, daí o seu nome, Enoque, também ter esse significado iniciante. Ele iniciou um novo tipo de relacionamento do ser humano com Deus. Um relacionamento de intimidade. Ele estava no mundo, vivia no mundo, tinha família, tinha filhos e filhas, ele gerou filhos e filhas, mas ele colocava Deus em primeiro lugar. Enoque andava com Deus, ele iniciou um tipo de relacionamento com Deus. Por isso, Enoque quer dizer também iniciante, como sendo um discípulo, um que está começando a aprender. E Enoque também quer dizer mestre,
Porque depois de 300 anos andando com Deus, ele se tornou um profundo conhecedor das coisas de Deus. Se tornou mestre nas coisas de Deus. Tanto é que, logo no primeiro livro da Bíblia, nós vamos ver a Bíblia relatar com tanta simplicidade o arrebatamento de um homem que não vai passar pela morte e que vai viver com Deus sem ter provado a morte. Um homem que não vai morrer e não morreu até hoje. Pode acreditar nisso? Enoque não morreu até hoje. Mas ele viveu de uma tal maneira com Deus, andando com Deus todos os dias, que não era mais possível ele continuar no mundo. Deus poderia ter dito: eu vou fazer o seguinte, vou esperar Enoque ficar bem velho, quando ele estiver com 900 anos de idade, aí ele morre, aí eu pego a alma dele, aí eu coloco a alma dele lá no paraíso. Deus poderia ter feito isso. Mas Deus não vai fazer isso com Enoque. O homem é tão íntimo de Deus, ele anda tanto com Deus, que Deus não vai querer mais que ele continue no mundo. Eu contei uma vez uma ilustração sobre isso, que a criança chega em casa num domingo pela manhã e a mãe pergunta: e aí, meu filho, o que você aprendeu hoje na igreja? Ah, mãe, eu aprendi hoje na igreja sobre um homem chamado Enoque, que Deus falou para ele: segue-me. Aí o Enoque foi seguindo a Deus. E ele foi conversando com Deus e andando com Deus, e foi 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 andando com Deus. E ele ficou tão longe de casa, quando ele viu, ele estava tão longe de casa, que Deus falou para ele: Enoque, agora está muito longe para você voltar. Você já andou tanto comigo? Agora fica comigo na minha casa. E ele ficou morando com Deus, mãe. Enoque andou tanto com Deus que foi exatamente isso que aconteceu. Deus o tomou para si. Deus falou: Enoque, não vai mais voltar para esse mundo, não. Não vai mais voltar para aquela geração. Eles são ímpios, são maus. Você é muito diferente deles, Enoque. Você já se tornou um habitante do céu. Você se tornou tão diferente dos ímpios. Você se tornou um homem tão justo, tão bom, de tanto andar comigo, que você fica melhor no céu do que na terra. Então fica comigo. E Enoque, todo feliz, não sentiu nem saudade da família. E aí ele foi tomado vivo por Deus. E é surpreendente que no Antigo Testamento haja o relato desse arrebatamento. Agora, por que Enoque andou tanto com Deus? E por que Deus queria Enoque? O que Deus viu de especial no Enoque que nem esperou o Enoque morrer? Só porque o Enoque andou com Deus? Não. Porque tem muita gente andando com Deus, mas não obedece a Deus. Não é? Conhece a palavra, vai sempre na igreja, mas coloca o mundo em primeiro lugar. E Deus, quando dá, ela coloca em primeiro lugar. Quando não dá, ela leva a vida dela. Tem gente que anda com Deus, anda com Deus, anda com Deus, e nem por isso Deus vai arrebatá-la. E nem por isso esta pessoa irá para o céu também. Por que Enoque conseguiu esse privilégio no Antigo Testamento de ser arrebatado vivo e ir morar com Deus sem passar pela morte? Vamos tentar descobrir mais algumas coisas de Enoque. Porque Enoque, eu falei para você que ele também se tornou um mestre nas coisas de Deus, e por isso o seu nome também quer dizer mestre. Por que ele se tornou esse mestre? E o que ele fazia com o seu conhecimento? Já que Enoque principiou a andar com Deus, foi um iniciante, e andou com Deus durante 300 anos, ele aprendeu muitas coisas. O que ele fazia com esse conhecimento? Ora, se ele é mestre, ele só podia ensinar. Não é verdade? Ele só podia estar ensinando. Então Enoque não ficou simplesmente andando com Deus. Enquanto ele andava com Deus, ele ensinava as pessoas. E a carta de Judas,
Quero que você veja comigo, a carta de Judas, ela aparece ali antes de Apocalipse. Antes do livro de Apocalipse, você vê a carta de Judas. É uma carta pequenininha. Esse Judas era irmão de Tiago, não é Judas Iscariotes, não. Esse Judas era irmão de Tiago. E Judas escreve nessa carta, na sua carta, no versículo 14, ele escreve o seguinte, acompanhem comigo. Acharam? E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. O que Enoque fazia enquanto andava com Deus? Ele dizia, o Senhor está vindo com milhares dos seus anjos. Olha só a mensagem que Enoque ensinava para todas as pessoas que ele encontrava. E ele dizia, o Senhor está vindo com milhares dos seus anjos para fazer justiça contra os ímpios. E Enoque está falando a verdade, porque logo, depois de Metusalém, você vai ver surgir Noé, e Noé é o homem que vai construir a arca, e aquela geração vai perecer no juízo de Deus, através do dilúvio. Mas antes do dilúvio, antes de Noé, antes da arca, o que Enoque estava fazendo? Antes do juízo, o que Enoque estava dizendo? O Senhor está vindo com milhares dos seus anjos. Ele pregava isso, ele ensinava isso, ele falava para todo mundo, mas quem é que acreditava? Enoque acreditava. As pessoas que ouviam Enoque não acreditaram nesse ensinamento, nem nessa mensagem. Por isso que só Enoque vai ser arrebatado. Porque Enoque é o único que está acreditando que o Senhor está vindo com milhares dos seus anjos antes do dilúvio. E avisando, ele está vindo para fazer o juízo. Você está compreendendo o porquê que Enoque foi arrebatado? Porque ele creu que o Senhor estava vindo. E por ser a única pessoa que acreditava nisso, que andava com Deus e que pregava isso, ele é a única pessoa que vai ser arrebatada, que vai ser raptada viva. E aqueles que não acreditaram, o que vai acontecer com eles? Breve irão sofrer o juízo de Deus. Não sobreviverá ninguém, todos morrerão por causa do juízo que virá através do dilúvio. Então, escute vocês, nós temos que aprender com Enoque. Nós temos que, primeiro, iniciar andando com Deus. É um início, é um aprendizado, é um discipulado. A pessoa tem que decidir, a partir de hoje, eu vou começar a andar com Deus. E a pessoa vai andando com Deus e vai aprendendo as coisas. Mas quando a pessoa começa a aprender as coisas, ela começa a acreditar que realmente o Senhor está vindo com milhares dos seus anjos. E que Ele está vindo para fazer justiça. Agora, o que o Evangelho nos relata mais claramente a respeito disso? Que nós estamos aqui vivendo no mundo, estamos andando com Deus, estamos pregando esta mensagem, mas algo está para acontecer. E eu quero que você veja comigo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 16. Acompanhem comigo. Olha só. Porque o mesmo Senhor, atenção, que mesmo Senhor, aquele que Enoque viu, aquele que arrebatou Enoque, aquele mesmo que depois morreu na cruz, aquele mesmo que ressuscitou, aquele mesmo que se assentou à direita de Deus, aquele mesmo Senhor, atenção, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos,
seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amado, você começa a andar com Cristo agora. Você inicia essa caminhada. Mas você crê na palavra, Jesus Cristo está voltando. Ele está vindo com milhares dos seus anjos para fazer juízo na terra. Mas antes que o juízo final aconteça, Ele vai mandar tocar as trombetas, e os que acreditam em Cristo serão arrebatados vivos como Enoque. Subirão aos céus, desaparecerão da terra, serão do Senhor sem passar pela morte. A vida de Enoque no Antigo Testamento é uma pregação para nós agora, no tempo do Novo Testamento. Mostra que Deus sempre teve o plano de arrebatar o homem para morar com Ele, mas que o ser humano tem que andar com Deus. Tem que ser um iniciante, caminhar, nunca desistir, nunca desviar, nunca voltar atrás, e aprender de uma tal maneira sobre as coisas de Deus, que se torne mestre, e aí comece a ensinar as outras pessoas, pregando esta mensagem. No tempo de Enoque, só Enoque acreditou nessa mensagem. Agora, quantos aqui acreditam nessa mensagem? Levantem as mãos. Oh, glória! Então essa geração é mais bem-aventurada do que aquela. Porque Jesus Cristo disse assim: o que direis quando vires o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, em poder e grande glória com seus santos anjos? Que direis então? Jesus Cristo vai voltar com milhares dos seus anjos. E Ele vai vir para estabelecer o juízo. Mas antes disso tem o arrebatamento. Enoque pregava essas coisas, se tornou mestre de Deus. E Enoque viveu agradando a Deus. Eu quero que você leia comigo a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 5. Olha só. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque não morreu não, amados. A Bíblia está dizendo que ele não morreu. Paulo, que foi um teólogo, que escreveu esta carta aos Hebreus, que foi mestre em ensinar, ele está dizendo que de fato Enoque não provou a morte. Ele foi trasladado vivo, porque alcançou o testemunho de que agradara a Deus. De que maneira ele agradou a Deus? Pela fé. Ele acreditava que o Senhor estava vindo com milhares dos seus anjos. Ele andava com Deus porque ele acreditava, porque ele queria morar com o Senhor. Por isso que foi o único a ser arrebatado ali, no livro de Gênesis. E toda aquela geração que viveu, pereceu no juízo de Deus através do dilúvio. Mas Enoque escapou vivo, porque ele vivia agradando a Deus. Agora veja que coisa interessante. Vamos voltar lá para Gênesis capítulo 5, e vamos ler o versículo 21. Está escrito assim: e viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. Quero que você circule o nome Metusalém, circule esse nome, e escreva do lado a sua tradução. O que quer dizer Metusalém? Você pensa que quer dizer homem muito velho? Não, ele foi o que mais viveu naquela época. O que quer dizer Metusalém? Por que Enoque teve esse filho, e depois que ele teve esse filho, ele passou a andar com Deus? Por que a sua vida espiritual foi transformada depois desse filho chamado Metusalém? Escreva aí a tradução. Metusalém quer dizer homem de paz. Você vai entender por que houve a transformação na vida de Enoque. Versículo 22 nos diz: e andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém. Foi depois de Metusalém
que Enoque se tornou este homem que vivia pela fé, que só andava com Deus, andou 300 anos com Deus. Foi transformado aos 65 anos de idade, quando teve esse filho chamado Metusalém, que quer dizer homem de paz. Ele gerou Metusalém. A chegada daquele filho Metusalém transformou a vida de Enoque, transformou a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus. Nós estamos vendo que o caso de Enoque é, no livro de Gênesis, uma figura do que Deus quer fazer conosco aqui no tempo do Novo Testamento. Estamos vendo que é assim mesmo que funciona. Então esse Metusalém tem um significado. Homem de paz. Homem de paz. A partir do momento que Enoque passou a ter aquele homem de paz na sua vida, ele foi transformado. Agora ele só quer andar com Deus e vai andar com Deus até ser arrebatado. No livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, vale a pena você ler, porque tem que nascer um menino, você tem que gerar uma pessoa agora. Profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, está escrito o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Circule aí o Príncipe da paz. Veja, Metusalém é uma figura do Príncipe da paz. O menino que nasce, o menino que vem, o Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade. Quando Enoque gerou o homem de paz, quando o homem de paz passou a fazer parte da vida de Enoque, ele foi transformado num homem espiritual que andou com Deus até ser arrebatado. Quando o príncipe da paz, que é Jesus Cristo, é gerado no teu ventre, no teu coração, através do Espírito Santo, você se torna uma nova pessoa, uma nova criatura. Você passa a andar com Deus. E esse príncipe da paz, o rei de Salém, ele vai fazer você morar no céu, porque o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Como Enoque não morreu, você também não morrerá. Aleluia! A vida de Enoque foi transformada quando ele gerou Metusalém. Sabe quando a minha vida foi transformada? Quando Jesus Cristo foi gerado dentro de mim. Aí eu passei a andar com Deus. Estou ainda como iniciante. Quero ir aprendendo as coisas. Há problemas, lógico, muitos. Mas a gente só olha para Ele. A gente só quer andar com Ele. Não importa o que aconteça. Não importa quantos problemas. Aliás, quanto mais problemas aparecem, mais nós andamos com Ele, porque sabemos que Ele tem poder para resolver qualquer problema. A gente não volta atrás, a gente não recua. E a gente vai andando, até que uma hora Ele vai tocar a trombeta e vai dizer para você: você está tanto tempo andando comigo, sem desistir, sem desanimar, sem voltar atrás. Você não vai ficar mais nesse mundo não, porque as coisas aí vão piorar cada vez mais. Venha morar comigo, porque eu já te preparei um lugar. Eu fui, preparei lugar, voltei agora para te levar comigo, para que onde eu estiver, você esteja também. Mas essa transformação só acontece quando o príncipe da paz é gerado dentro da pessoa. Ela se torna uma iniciante na fé, mas caminhando com Deus, ela vai se tornar mestre na palavra. E vai ficar pregando para as outras pessoas. O Senhor está vindo com milhares dos seus anjos. E Ele está vindo para estabelecer juízo na terra. Mas se você crer nele, você escapa do juízo. Se você receber Jesus como Salvador, você será salvo e será transformado, arrebatado para encontrar com o Senhor nos ares.
A gente vai pregando. Quem acredita, sobe, como Enoque. Quem não acredita, fica para o juízo. Mas você tem que gerar Cristo. Você sabe, esta palavra, esse evangelho que você está ouvindo, tem o poder de gerar Cristo, o príncipe da paz, dentro de você. E quando você gerar Cristo na tua vida, quando o príncipe da paz entrar na tua vida, você é transformado. Aí você vai querer saber só das coisas do alto, só das coisas de Deus. Quero que você leia comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 15. Paulo escreveu: porque, ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Coisa linda, não? Essa palavra tem o poder de gerar Cristo em você e gerar você em Cristo. Aí você começa a andar com Cristo. Aí você vai passar a ensinar as outras pessoas. Você vai gerar filhos e filhas na fé, como Enoque. Enoque, depois que teve Metusalém, andou com Deus, andou ensinando e viveu 300 anos servindo ao Senhor e gerou filhos e filhas. No tempo que você for viver, depois que Cristo é gerado em você, depois que você gera Jesus Cristo por livre e espontânea vontade, depois que você é gerado pelo Espírito de Deus, você passa a ensinar as outras pessoas e você começa a ter filhos e filhas na fé. Em toda parte você começa a ter filhos e filhas na fé. Foi isso que aconteceu com Enoque até o dia em que Deus o tomou para si. Nós vamos ter que pregar o Evangelho, gerar filhos e filhas na fé, até Jesus Cristo voltar. Quando Ele voltar, Ele vai nos tomar para Ele mesmo, porque Ele disse: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo. O que foi feito com Enoque? Deus o tomou para si. O que Cristo disse? Eu virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo. Oh glória, para que onde eu estiver, vós estejais também. E enquanto Ele não vem, a gente vai gerando filhos e filhas na fé. A partir de hoje, você vai se tornar um iniciante para seguir a Cristo. Mas andando com Cristo, você vai aprender e vai se tornar mestre. E vai gerar filhos e filhas na fé. Para a gente terminar a mensagem, vamos ver o que diz aqui a carta de Paulo aos Colossenses no capítulo 2. Vamos ler o versículo 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. O que Enoque fez? Andou com Deus. Você recebe o Senhor Jesus Cristo pela fé. Você o recebe como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aí você tem que andar nele. Foi o que Enoque fez. Você tem que andar com Cristo. O versículo 7 afirma: arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Você está sendo ensinado, está aprendendo, é um iniciante. Crescendo em ação de graças. Aí você vai crescendo até se tornar mestre. Quantos aqui querem andar com Cristo e finalmente andar tão perto dele que quando ele voltar, ele te tome da terra, te arranque vivo da terra, para que você esteja para sempre com Ele? Levante a mão, quem quer? Todo mundo quer, é ou não é? E olha só, eu não vou viver 365 anos como Enoque. Mas Jesus Cristo, o Senhor, está vindo com milhares dos seus anjos para buscar o seu povo e para estabelecer o juízo, para começar o juízo dos ímpios. Quem acreditar sobe. Se Jesus Cristo voltar e eu ainda estiver de pé, estiver vivo, eu serei transformado e arrebatado, não passarei pela morte.
Mas se Jesus Cristo for voltar só daqui a 300 anos, eu não vou viver tanto quanto Enoque. Se ele for voltar só daqui a 300 anos, eu não acredito nisso, acredito que ele está voltando, o Senhor está vindo com milhares dos seus anjos. Mas se ele demorar 300 anos, é lógico que esse meu corpo não vai viver 300 anos. E o meu corpo vai ser um dia conduzido a um cemitério. E vai se decompor, vai ser comido pelos vermes. E eu vou desaparecer no pó da terra. Ficarei esquecido pelos séculos aí. O meu corpo se desmanchou e nem há mais memória dele. Mas se Jesus Cristo for voltar só daqui a 300 anos, daqui a 300 anos, ele vai olhar para o cemitério onde eu fui sepultado. Podem até ter colocado outros defuntos em cima de mim. E eu só virei terra, virei pó. Mas ele vai olhar de lá de cima das nuvens, com milhares dos seus anjos, e ele vai dizer: João Ribe, levanta-te, ressuscita. E eu vou ressuscitar e vou subir antes dos vivos. Os que morreram em Cristo, nós lemos ali, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados. Então esteja o teu corpo de pé ou dormindo no pó da terra, não importa. Quem é de Cristo vai subir para o céu, vai ser ressuscitado e vai ser arrebatado. É a nossa fé. É isso que a gente ensina, é isso que a gente prega. Quem acredita vai viver isso. Quem acredita verá. E eu verei. E quem acreditar verá. Como Enoque acreditou e viu. O Senhor está vindo com milhares dos seus anjos para fazer juízo sobre os ímpios. Ninguém acreditou, só Enoque subiu. O resto passou pelo juízo do dilúvio. Pereceram porque não creram. Jesus disse: quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Coisa linda, eu creio nisso. Você que está aqui, você tem que ser como Enoque. Primeiro um iniciante, um discípulo que anda com Deus. Que principia, que inicia a sua caminhada com Deus. E começa a andar com Deus e não desiste, não volta atrás, não quer saber. Não importa quantos problemas apareçam, quantas lutas surjam. Você nunca volta atrás. Você nunca desiste. Você vai andando com Deus e vai crescendo na graça. E enquanto você está crescendo na graça, você está ensinando os outros. E aqueles que estão crendo se tornam teus filhos e tuas filhas na fé. E você vai gerando pela fé filhos e filhas. Até o dia em que o Senhor te tome para si. Até o dia em que o Senhor te tome para sempre. Então, meu amado, minha amada, hoje, quem ainda não iniciou essa caminhada, precisa iniciar. Porque essa caminhada começa com o primeiro passo. E aí você continua caminhando. Às vezes, a gente cansa da caminhada. Às vezes a caminhada fica difícil. Mas se antes você estava dando 10 passos por dia, agora só consegue dar 1, não faz mal, continue mesmo se arrastando no chão. Mas não desista, porque depois o terreno melhora. Você cresce na fé. Essas lutas produzem em você o desejo da perseverança. E a tua perseverança produz a esperança. E a esperança produz a fé. E você vai seguindo em frente porque acredita. Vive pela fé. É isso. Hoje você vai ter o privilégio, você que está aqui pela primeira vez ou pela segunda vez, você vai ter o privilégio de dizer: eu gerei Cristo na minha vida. Eu gerei Metusalém, o homem da paz, o príncipe da paz. Eu gerei dentro de mim, ele também me gerou pelo seu Espírito. E a partir de agora eu só quero andar com Deus. A partir de agora eu só vou andar com Deus. É assim que começa. Enoque, iniciante. Você vai ser um iniciante da fé.
mas vai crescer sem parar até se tornar mestre. Você vai ver, o Espírito Santo vai te dar esta capacidade. Então olhem todos para mim agora. Olhem para mim. Você que quer, por causa do Evangelho, desta palavra que ouviu, você que quer andar com Cristo, você que quer andar com Deus, nunca desistir, você que quer caminhar com Cristo até o fim, perseverar, você que quer receber Jesus Cristo como teu único Salvador, você que quer segui-lo de pertinho, sempre, sempre, não importa o que aconteça, sempre andar com Deus. Você que quer receber Cristo agora na tua vida, produzir Cristo na tua vida, de uma maneira que as pessoas olhem para você e vejam Cristo de verdade. As pessoas conversem com você e sintam que você é diferente dessa geração. Enoque era diferente daquela geração, porque ele tinha gerado Metusalém. Depois de Metusalém, o homem da paz, ele passou a andar com Deus. Ele se tornou diferente. Eu não sei quantos anos você tem, mas chegou a hora de você começar vida nova, de você viver diferente a partir de hoje. E vai ser uma coisa tão linda. Vai ser tão bom você andar com Deus. E não é só você andar com Deus, não. Você vai ver que Deus vai andar com você. Jesus disse assim: todo aquele e toda aquela que me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e para ela, e faremos morada. A partir de agora, não é só você que vai andar com Deus, não. É Deus que vai andar com você também. Você vai dormir e Deus está contigo. Teu sono vai ser guardado pelo Senhor. Você acorda de manhã e você já sente o cuidado de Deus na tua vida. Você já sente a presença de Deus. E Deus dizendo: vamos, ande comigo. E você todo disposto, toda disposta, andando com o Senhor. Vai ser muito bom. Você vai amar andar com Deus. Você vai ter intimidade com Deus a partir de hoje. Mas tudo começa depois que Metusalém nasce dentro de você. Depois que você gera o príncipe da paz na tua vida. Levanta a tua mão e diz: eu quero receber Jesus Cristo agora como meu único Senhor e Salvador. Eu quero segui-lo todos os dias da minha vida. Aí acontece um milagre. Aí você começa a andar com Deus e Deus começa a andar com você. O Espírito Santo vem e faz morada na tua vida. Por isso olhem todos para mim, até lá ao fundo da igreja, olhem todos para mim. Quantas pessoas agora querem andar com Deus, mas andar para valer, seguir de verdade, com compromisso, só Deus em primeiro lugar, só Cristo em primeiro lugar. Quantos aqui querem andar bem próximos do Senhor, querem crescer na fé? Quantos aqui querem receber Cristo como único Salvador? Todos que querem, levantem as mãos assim bem alto. Todos que querem, ergam bem alto as mãos. Olha até lá atrás, que maravilha. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente. E você está começando a tua caminhada com Deus. Uma nova caminhada com Cristo. Oh, glória! Venham todos para cá. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por essas vidas que estão começando a andar com Deus. Olha, às vezes a gente está andando com Deus e o diabo chega, coloca um tropeço e a pessoa cai naquela armadilha de Satanás, e ela fica tão envergonhada porque caiu, que sai fora do caminho. Mas Deus, ainda que você tenha caído, minha amiga, ainda que você esteja caída, Deus está te levantando agora para você caminhar com Ele. Vem aqui para frente. Você que caiu, você que não conseguiu caminhar com Cristo. Pastor, eu creio em tudo isso, mas eu não estou conseguindo caminhar com Cristo. Saia do teu lugar. Vem aqui para frente, porque hoje o Espírito de Deus vai te tomar. Você vai criar nova força. Você vai ter nova disposição para andar com Deus. Vem aqui para frente. Se esforce. Mesmo se arrastando, venha.
mesmo se arrastando, saia do teu lugar, porque hoje você vai andar com Deus como você nunca andou antes. Isso, venha para cá. E eu sei que há mais pessoas na igreja, porque o Espírito Santo, ele me ajuda a pregar. Ele é aquele que me ensina. Jesus disse assim: quando ele vier, vos guiará e vos ensinará em todo o caminho. Então ele me ensina o que eu tenho que falar. Ele me diz o que eu tenho que pregar. E ele me avisa. Quando eu estou assim na igreja, ele coloca no meu coração o desejo de chamar mais pessoas, porque ele quer que estas pessoas também venham aqui na frente. Então você que está aí, não é só ele não é só ele. Você que está aí no teu lugar, e o teu coração está fervendo de vontade de vir aqui na frente. Você está sentindo um desejo, uma vontade de vir aqui na frente. O Espírito Santo está dizendo: sou eu que estou colocando esta vontade dentro de você. Se você está com esta vontade, por que você não vem? Então venha, venha. Oh glória! Venha, porque o Espírito Santo te chamou, você ouviu, e hoje você está caminhando com Ele. Glória a Deus! Venha, é tão bom andar com Deus, como Enoque, andar com Deus, andar com Deus. Isso, vamos aplaudir o Senhor, venha. Isso, venha. Todos que querem vir, venham. Vamos aplaudir o Senhor cada vez mais. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais o Senhor, igreja. Venha. Glória a Deus, venha. Nós agora vamos falar com Deus. Porque o segredo de Enoque, amados, era uma comunhão íntima com o Senhor. Enoque, ele não via Deus. Assim como Abraão também não via. Assim como nós também não estamos vendo. Mas Jesus Cristo disse para Tomé: Tomé, porque vistes, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, é pela fé que a gente anda com Deus, entendeu? A gente não vê, mas a gente sente, a gente sabe. A gente sabe que Ele está conosco. Então, hoje você vai andar com Ele. Quando você estiver suspirando, Ele está interpretando o teu suspiro. Quando você estiver chorando em silêncio e a lágrima queimando, Ele interpreta a tua lágrima. Ele sabe o que vai dentro do teu coração. Quando você estiver orando e só mexendo a boca enquanto ora, Ele sabe o que você está dizendo antes que a tua boca se mexa. E quando você ora em voz alta e fala com Ele, Ele ouve cada palavra que você fala. Era assim que Enoque andava com Deus. Ele falava com Deus. Ele orava. Ele pregava. Ele ensinava. E ele não voltava atrás. Ele mantinha essa comunhão. Então nós vamos orar agora. E você vai falar com Deus. E Deus também estará falando com você. A partir de agora você vai sentir isso de uma maneira poderosa. Pastor, Deus vai falar muito comigo de várias formas, de várias maneiras, muitas e muitas vezes. Como Deus também está falando agora com as pessoas que estão ouvindo pela rádio. Você que está ouvindo pela rádio e quer andar com Deus e quer entregar tua vida para Jesus, se coloque de pé ao lado do rádio. Você, onde estiver, você que está ouvindo pela rádio e você quer entregar tua vida para Jesus, se coloque de pé ao lado do rádio. Quem estiver dirigindo, não precisa parar o carro não, coloque a mão direita sobre o coração. Você que quer entregar tua vida para Jesus, você que quer voltar para Jesus. E nós que estamos aqui na Paz e Vida da Lapa, vamos dobrar os nossos joelhos. Quem estiver ouvindo pela rádio e está ao lado do rádio, se ajoelhe também conosco. Se ajoelhe aí ao lado do rádio. Pela fé nós estamos ligados agora. Pela fé nós estamos juntos. E todos nós, no Brasil inteiro, vamos colocar as mãos assim, ó, sobre o coração. Coloque a tua mão direita sobre o teu coração. Coloque. Feche os teus olhos.
aqui na Paz e Vida da Lapa e em todo o Brasil, quem está entregando a vida para Jesus. Você que está dirigindo, coloque a mão direita sobre o teu coração também. Todos, vamos orar assim. Meu Deus e meu Pai, não tenha vergonha não, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai. Diga, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu tomei a decisão de andar com o Senhor, andar em Cristo todos os dias da minha vida, até que um dia o Senhor me tome para si. Por isso, de joelhos, eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu creio que pela fé e pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus, não o homem da paz, não apenas o príncipe da paz, mas o rei de Salém, o rei da paz, o rei dos reis, o meu Senhor, está sendo gerado dentro de mim. E a partir de hoje, eu vou viver diferente. A partir de hoje, eu vou andar com o Senhor. E eu te agradeço, meu Deus, por esse privilégio. Me ajude na minha caminhada. Eu estou iniciando e eu quero crescer. Eu quero aprender. Eu quero conhecer. Eu quero ensinar. Eu quero pregar a tua palavra. Eu também quero gerar filhos e filhas em Cristo Jesus. E eu te peço, meu Pai, me ajude a crescer, até que o Senhor me use de uma maneira tremenda e poderosa aqui na terra, e finalmente me conduza aos céus, a minha morada celestial. Pai bendito, me ajude nesta caminhada. Vem agora com teu Espírito Santo e faça morada dentro de mim, porque eu creio que a partir de hoje eu ando com o Senhor e o Senhor também anda comigo de uma maneira viva, eficaz e poderosa. Obrigado, meu Pai, por tudo isso. Em nome do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.